Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia outra vez, na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, onde nós iremos reler o texto do verso 6 até o verso 11, e começando com esta palavra, ou fundamentado nela, nós vamos trazer a nossa mensagem para esta noite. Diz assim a palavra de Deus: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém, e graças a Deus por sua palavra. Aqui nós temos, queridos irmãos, uma das cartas mais profundas, se não a mais profunda do apóstolo Paulo, que vai falar sobre o tema da justificação pela fé, vai falar sobre a salvação que nós alcançamos em Jesus, e que de uma maneira tão grandiosa ele apresenta aqui, que nós precisamos realmente refletir sobre o significado da morte de Jesus, porque essa é a grande mensagem da palavra de Deus, a grande verdade que cada crente precisa ter no seu coração. Hoje nós vamos tomar esta passagem de Romanos para falarmos aqui sobre a morte de Cristo, procurando entender as muitas vitórias, os muitos benefícios, as muitas coisas boas que Deus nos proporciona através da morte de seu Filho na cruz em nosso favor. Quando nós lemos aqui o texto de Romanos, Paulo está falando sobre a morte de Cristo, que é, queridos irmãos, o tema central e o mais importante da Bíblia. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a mensagem da Bíblia se dirige para a cruz, aponta para o Calvário, porque lá é que Deus realiza este grande momento de redenção. Podemos ver então que a Bíblia vai falar de criação, queda e depois todo o plano de Deus para reconciliar o homem consigo e restaurar todas as coisas, e o modo ou o ato pelo qual Deus irá fazer essa restauração é a morte de Jesus na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, ele fala sobre este tema em praticamente todas as suas epístolas. Ele vai sempre estar falando da morte de Jesus de alguma maneira, porque é realmente um tema muito importante, um tema central. Nós sempre devemos estar aprendendo, voltando a estudar sobre a morte de Jesus, porque é algo fundamental para nós conhecermos. A morte de Cristo é então a solução de Deus para resolver o problema do pecado humano. E Deus então, pela morte de seu Filho, reconciliou os homens consigo mesmo. Nós que éramos, no dizer aqui do apóstolo Paulo, ímpios, fracos, inimigos,
Mas Jesus morreu por nós para nos reconciliar com Deus, nos trazer a salvação e nos trazer a vida eterna. Nesse ato da sua morte, Jesus realizou tantas coisas ali na cruz, queridos, que nós precisamos entender melhor qual o significado da morte de Jesus. É algo grandioso, algo realmente que cada crente, ao descobrir e ao relembrar, deve encher-se de alegria, de esperança e de gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós, através da morte de seu Filho. Nós precisamos entender cada dia mais o que aconteceu ali na cruz, tudo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É isso que nós nesta noite vamos fazer. Vamos meditar sobre o que Jesus realizou ali na cruz. Qual é o significado da sua morte, como ele, através do seu sangue derramado ali no Calvário, realizou tantas coisas por nós e em nosso favor. A primeira coisa que nós vemos da morte de Jesus é que ela é a maior revelação do amor de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aqui no verso 8, dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz é um derramar do amor de Deus em favor do homem. Porque Deus é amor. Nós servimos a um Deus amoroso. E a morte de Cristo é a maior prova de que Deus ama os homens. Se alguém tiver qualquer dúvida, será que Deus me ama? É só olhar para a cruz. E você vai ter certeza que Deus te ama, porque na cruz Deus mostrou esse amor de uma forma extraordinária, ao enviar seu único filho para morrer por nós. O apóstolo Paulo disse: olha, pode ser até que por alguém bom, alguém ousasse morrer. Mas quem morreria por um inimigo? Quem morreria por alguém que era contra você? Será que alguém teria coragem de morrer por alguém que era totalmente contra você? E aí está o amor de Deus, que o apóstolo diz foi provado ali na cruz do Calvário. Nós vemos lá na primeira epístola de João, capítulo 4 e verso 9, ele igualmente dizendo: nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. A vinda de Jesus, culminando com a sua morte na cruz, é a grande expressão do amor de Deus. Lemos em João capítulo 3, verso 16, o chamado texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. De que maneira? De uma maneira tão grande que enviou o seu Filho. Amou a ponto de dar o seu único e perfeito Filho para morrer em favor de homens ímpios, pecadores, desobedientes, fracos. Isto é um amor extraordinário que Deus mostra por nós ali na cruz. O apóstolo Paulo, ele não faz diferença entre o amor de Deus, o Pai, e o amor de Deus, o Filho. Parece que algumas pessoas entendem assim, como se Deus, o Pai, o Deus do Antigo Testamento, fosse um Deus irado, um Deus raivoso, um Deus vingativo. E Cristo é o Deus bonzinho, o Deus que ama, o Deus da graça. E aí foi preciso que esse Deus bonzinho pudesse aplacar o Deus irado do Antigo Testamento. Não, mas não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que Deus o Pai, e Deus o Filho, e Deus o Espírito Santo, eles se manifestam em amor pelo homem. Na cruz é a expressão maior deste amor. Nós vamos encontrar Paulo dizendo lá em Gálatas capítulo 2, que Cristo o amou e se entregou por ele. 2 Coríntios capítulo 5 e verso 14, ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Ele não diz o amor do Pai, mas o amor de Cristo, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. A morte de Jesus é a expressão do amor de Deus, o Pai. É também a expressão do amor de Deus, o Filho.
Se o pai entregou o filho, e qual é o pai que daria seu filho para morrer por um inimigo? O filho também amou quando se entregou e aceitou esta missão de padecer na cruz, pagando pelos pecados dos homens. Então não temos na Bíblia um filho bondoso contra um pai irado. O que nós temos é um Deus que na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e também na pessoa do Espírito Santo. No verso 5 aqui do mesmo capítulo, Paulo diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. O Espírito Santo também é um agente deste amor que se revelou na cruz em nosso favor. Deus nos ama e mostrou isso na cruz. Na cruz nós vamos ver que ao mesmo tempo a expiação, a morte de Cristo, ela é necessária por causa da ira de Deus. Porque Deus é um Deus que é justo. E por causa da sua justiça, ele se ira. Lá em Romanos capítulo 1, verso 18, ele diz que a ira de Deus se manifesta contra o pecado dos homens. Porque Deus é justo, ele não poderia simplesmente passar a mão na cabeça do pecador. Mas porque ele é amor, então a obra de Cristo faz com que a ira de Deus e o amor de Deus se encontrem ali na cruz. Por sua ira, Deus pune Jesus, aplicando sobre ele a punição que era devida a todos os pecados. Por seu amor, ele mesmo proporcionou o remédio para o problema. É como se você imaginasse um juiz que, por ser justo, ele aplicou uma multa a uma pessoa. Mas por ser bom e talvez vendo que aquela pessoa não podia pagar a multa, ele mesmo tirou o dinheiro do bolso e deu o dinheiro para pagar a multa. Assim Deus fez na cruz. Ele não podia deixar de cumprir a sua justiça, mas em amor ele mesmo proporcionou o preço para pagar pelos nossos pecados. Que amor tão grande é este de Deus por nós ali na cruz, queridos irmãos. Se alguma vez o inimigo quiser colocar uma dúvida no nosso coração para questionar se Deus nos ama, olhemos para a cruz e nós poderemos ver ali o grande amor de Deus revelado na pessoa bendita de seu Filho. O segundo destaque que eu quero fazer sobre a morte de Cristo e seu significado é que a morte de Cristo ela é um sacrifício. Assim como no Antigo Testamento haviam sacrifícios de animais por causa do pecado, e aquilo já era um modelo do que estava para acontecer na cruz, Cristo morreu na cruz como um sacrifício, ou seja, como uma oferta a Deus, como uma oferenda ao Senhor pelo pecado dos homens. Aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que Cristo ali na cruz, ele foi morto e nós fomos justificados, ele diz, pelo seu sangue. O sangue de Cristo, ou seja, o sacrifício que ele fez ali na cruz, foi em nosso favor, em nosso lugar. Nós vamos encontrar também lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo dizendo no verso 2, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Deus, por causa do pecado, ele exigia um sacrifício. O sacrifício era a maneira de se pagar pelo pecado. O sacrifício dos animais no Antigo Testamento era algo muito fraco, muito temporário. Mas Deus enviou seu Filho como uma oferta que ele mesmo aceitou. Jesus é o sacrifício e é também o sacerdote que oferece o sacrifício. Ele morreu para pagar pelos nossos pecados, porque ele é, no dizer do apóstolo Paulo, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi sacrificado em favor dos homens. Esta figura vem lá do Antigo Testamento.
Êxodo capítulo 12, quando o povo de Israel está ainda no Egito, Deus estabeleceu ali que eles deveriam realizar a Páscoa. E ali deveriam matar um cordeiro perfeito, de 1 ano de idade. Não podia ter defeitos aquele cordeiro. O cordeiro seria morto, seu sangue seria colhido num recipiente e seria espalhado nas portas das casas, nas laterais e na parte de cima. E aquele sangue espalhado na porta era um sinal de que o sacrifício foi feito. E Deus então não iria causar a morte do primogênito na casa onde houvesse sangue, porque o cordeiro seria aceito como tendo morrido no lugar daquele filho que deveria morrer naquela noite pela punição que Deus traria sobre o Egito. Na casa onde houvesse sangue, o anjo destruidor passaria por cima. O passar por cima é o significado da Páscoa. Ali também havia um prenúncio do que Cristo iria fazer na cruz. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é o Cordeiro perfeito, que de uma vez por todas foi sacrificado em favor dos homens. João, quando recebeu a revelação de Cristo, começou a pregar sobre a sua vinda, ao ver Cristo presente pela primeira vez ali no lugar onde ele estava batizando, ele aponta para o Senhor e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro foi morto. Lá em Apocalipse capítulo 5, há um cântico ao Cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de toda língua, povo, raça e nação. E no meio deste povo que ele comprou, estamos eu e você, aleluia, cujo pecado era contra Deus, mas que ele na cruz foi o sacrifício perfeito para que Deus pudesse perdoar os nossos pecados. Esse aspecto sacrificial da morte de Cristo, ele é referenciado naquilo que a Bíblia diz que o sangue de Jesus é quem nos comprou, é quem nos lavou, é o preço. Quando a Bíblia fala do sangue de Jesus, queridos, ela não está falando do sangue físico. Ninguém colheu o sangue de Jesus. O líquido vermelho que corria nas veias de Jesus não foi recolhido, nem por Deus, nem por ninguém. Ele foi derramado na terra. O sangue aqui, quando Paulo diz no verso 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ele não está falando do sangue físico, mas sim do efeito da morte de Jesus como um sacrifício aceito por Deus. Todas as vezes que a Bíblia falar do sangue de Jesus, está falando do seu sacrifício, está falando da sua obra e não do líquido que corria nas suas veias. Este sangue, ou seja, este sacrifício que foi aceito por Deus, é por ele que nós podemos ser aceitos pelo Senhor, salvos por ele, libertos da sua ira, porque ele foi, aleluia, o sacrifício perfeito. Cristo foi o sacrifício perfeito que o Pai recebeu em nosso favor. Nós vamos encontrar aqui, ainda no capítulo 3, verso 25 de Romanos, ao qual Cristo, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Veja que ele vai dizer de novo aqui que Deus propôs Cristo como propiciação pela fé no seu sangue. Fé no sangue não é fé no líquido, é fé na obra de Jesus, fé no sacrifício de Jesus. Fé no que ele realizou. Quando eu creio que ele fez isso por mim e é suficiente para pagar pelos meus pecados, então eu sou beneficiado por esta fé
aleluia, pelo sacrifício que ele realizou ali na cruz. O sangue, naquela cultura, era algo muito especial, porque o sangue representava a vida. Na realidade, o sangue era considerado como o esteio essencial, como a essência da vida. Quando o sangue era derramado, era como se uma vida tivesse sendo entregue. E neste caso aqui, não é a vida de um animal, nem é a vida apenas de um homem, é a vida do Deus eterno e perfeito que morreu na cruz por nós, aleluia. Ninguém poderia pagar pelos pecados, somente Deus tinha poder de pagar por todos os pecados. Como Deus, sendo eterno, não morre, Deus se tornou homem para poder morrer e assim pagar pelos meus e os seus pecados. O apóstolo Paulo diz: agora nós somos então justificados pelo seu sangue. Mas ele morreu por nós, sendo nós ímpios, fracos, pecadores. Ele se entregou em nosso lugar e em nosso favor. Então a morte de Cristo foi um sacrifício feito por nós. Mas há um outro aspecto importante dessa morte de Cristo, que é de um sacrifício definitivo. Lá no Antigo Testamento, havia os sacrifícios dos animais, mas eles eram insuficientes, eram temporários. Mas Cristo ofereceu um sacrifício perfeito. Hebreus capítulo 10, no verso 11, o escritor dessa epístola diz: e assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Todo dia tinha sacrifício no templo. Todo dia cordeiro era morto, um pela manhã, outro à tarde, pelos pecados do povo. Por que todo dia tinha que ser repetido? Porque o cordeiro não podia tirar os pecados. Era só uma oferta temporária. Mas o escritor diz: mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Aleluia. Ele de uma vez por todas morreu. E aí nós precisamos entender que tudo o que precisava ser pago, queridos, já foi pago por Cristo na cruz. Eu não preciso mais pagar pelos meus pecados. Eu só preciso crer em Jesus e permanecer nele, porque ele já pagou pelos pecados que eu cometi. Quando eu me arrependo, quando eu peço perdão, é um perdão perfeito, definitivo que ele oferece, porque ele já ofereceu este sacrifício. Jesus entrou então diante de Deus, não com o sangue de um bode, um sangue de um cordeiro, mas com seu próprio sangue, puro e incontaminado. Hebreus ainda no verso 12 do capítulo 9 diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Que santuário foi esse que Jesus entrou com o seu sangue? O santuário celestial. Quando Jesus morreu, é como se lá no tabernáculo o cordeiro fosse morto no altar que ficava lá fora. Mas quando Jesus ele sobe à presença de Deus, é como se o sacerdote levasse o sangue até o Santo dos Santos. E ali então esse sangue fosse recebido diante de Deus. A obra de Cristo foi completa. Ele morreu, o cordeiro foi morto, mas ele ressuscitou e levou, aleluia, esta oferta diante de Deus. Ao entrar no santuário celestial, ele completou esta obra. Diz o escritor aos Hebreus que entrou de uma vez por todas no santuário para oferecer este sacrifício perfeito. Assim, a oferta de Cristo, o sacrifício de Cristo exclui todos os outros sacrifícios. Tem gente por aí ainda carregando cruz nas costas, levando pedra na cabeça, subindo escadaria de joelho. Isso é um sacrifício desnecessário. Porque Cristo ofereceu o único sacrifício que Deus recebe e já o ofereceu de uma vez por todas. Ao morrer na cruz, a palavra de Cristo final foi: está consumado.
Aleluia. Quando ele disse está consumado, ele estava dizendo, o preço já foi pago. Tudo já foi resolvido. O que precisava ser pago foi pago. Não há mais nenhuma dívida a ser paga a Deus, porque Ele já ofereceu o sacrifício perfeito por nós. A sua obra na cruz, então, é perfeita, é eficaz, ela é completa, ela é suficiente e ela é definitiva. Aleluia! Elimina-se a necessidade de qualquer outro tipo de sacrifício. Não precisa mais oferecer nenhum outro sacrifício. Cristo já ofereceu todo o sacrifício que era necessário por nós. Assim nós fazemos alguma coisa para Deus, irmãos, não é para poder ser aceito. Tem gente que acha que está pagando a sua salvação fazendo alguma coisa para Deus. Não. Primeiro que qualquer coisa que nós fizéssemos não teria nenhum valor. Depois porque não há mais dívida para ser paga. Porque Ele já pagou por nós. Quando nós trabalhamos para o Senhor, não é para pagar, é para agradecer, aleluia. Quando nós fazemos algo para Jesus, não é para ver se abate a nossa dívida, é tão somente para louvar e agradecer aquele que já fez tudo por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Bendito seja o nome do Senhor e seu sacrifício perfeito ali na cruz. Aleluia. A morte de Cristo também, queridos, ela tem um outro detalhe muitíssimo importante. É que essa morte ela é vicária, ou seja, ela é substitutiva. Ou seja, Cristo morreu no lugar de outro. Cristo morreu em favor dos outros. Ele não precisava morrer. Ele não tinha pecados para pagar. O apóstolo Paulo diz aqui claramente que Cristo morreu pelos ímpios, pelos pecadores, morreu por nós. Nós éramos inimigos e fomos reconciliados pela sua morte. Isso significa que Cristo morreu em nosso lugar, porque nós é que deveríamos pagar pelos nossos pecados com a morte, e que Ele morreu em nosso favor. Que aquilo que Ele realizou na cruz é creditado a nós. Assim Cristo morreu em favor dos pecadores e não em favor de si mesmo, porque Ele não tinha nenhum pecado. Isaías o descreve no capítulo 53 do seu livro como uma ovelha perante os seus tosqueadores. Uma ovelha que foi ferida por nós, que foi machucada por nós, por cujas feridas nós fomos sarados, aleluia. Nós vamos encontrar aqui também em Gálatas capítulo 3, o verso 13, o apóstolo Paulo dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como nós éramos infratores da lei, como nós tínhamos pecado, nós é que deveríamos pagar. Nós é que deveríamos ser castigados ali na cruz. Mas Ele tomou a minha culpa, aleluia. Tomou o meu lugar. Ele tomou o lugar do pecador, aleluia. Eu gosto de pensar, queridos irmãos, numa possibilidade. Barrabás estava preso e deveria ser morto. Pilatos deu opção à população, à turba, à multidão que estava ali. O que vocês querem? Jesus ou Barrabás? Quem é que eu devo soltar? E eles disseram, solta Barrabás. E o que eu faço com Jesus? Crucifica. Jesus foi crucificado ali na cruz. Eu gosto de pensar que Barrabás pode ter de longe visto a crucificação. E se ele entendeu o que estava acontecendo, ele deveria dizer, eu deveria estar naquela cruz. Mas aquele Nazareno tomou o meu lugar, ele morreu por mim, aleluia. Nós também éramos pecadores miseráveis.
Nós também deveríamos estar naquela cruz, mas Jesus tomou o nosso lugar e morreu por nós em nosso favor. Cristo então veio a este mundo pecador, ele que não tinha pecados, nasceu sem pecados, viveu sem pecados, mas tornou-se homem para voluntariamente tornar-se representante dos homens e assumir a nossa culpa, quitando-a na cruz do Calvário. Ele não tinha culpa, mas assumiu a minha. Ele não tinha pecados, mas tomou os meus. Ele não tinha nada que pagar diante de Deus, mas ele assumiu esta culpa por todos os homens como seus representantes, para que pudesse ali na cruz então quitar esta dívida que nós tínhamos. Nós vamos ver aqui, queridos, que ao sofrer a morte, que era a punição pelo pecado, quando Deus deu o primeiro mandamento aos homens, o único mandamento que ele deu a Adão, Deus disse: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer você morrerá. Por quê? Porque o fruto era maldito ou envenenado? Não, é porque era proibido, porque Deus proibiu. Para por essa proibição colocar o homem debaixo de autoridade, ele entender que estava debaixo de autoridade, para dar ao homem a oportunidade de mostrar a sua obediência e desenvolver o seu caráter santo. O homem pecou, comeu do fruto proibido, e a consequência disso é a morte. Deus disse: se você desobedecer, vai morrer. A morte é a punição pelo pecado. Mas Cristo assumiu o meu lugar, e ao morrer na cruz, ele assumiu a punição pelo meu pecado, para nos garantir a vida. Aleluia! Ele se submeteu ao julgamento divino sobre o pecado, para que eu e você não precisássemos mais passar por esse julgamento. É maravilhoso nós entendermos, queridos irmãos, a ira de Deus, a punição de Deus, a mão pesada de Deus, o castigo de Deus, estava destinado a mim e a você. Cristo na cruz tomou sobre si este castigo, tomou sobre si a ira de Deus, assumiu o lugar da punição, para que eu e você não precisemos nunca mais enfrentar a ira de Deus, nunca mais sofrer a punição do inferno, nunca mais sofrer a morte eterna que estava destinada aos pecadores, porque Cristo já sofreu ali por nós. Aleluia! Nós vamos ver o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 18, dizendo: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Aqui ele mostra claramente: o justo morreu pelos injustos, o justo sofreu pelos injustos. Paulo pergunta: será que alguém poderia morrer por um ímpio? Por um bom pode ser até que alguém ousasse morrer, mas quem morreria por um pecador? Cristo morreu pelos pecadores, morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então a morte de Cristo, irmãos, ela é vicária, ou ela é substitutiva, ou seja, ele morreu em meu lugar, em seu lugar, morreu em nosso favor, para que nós não precisássemos mais sofrer esta punição. Cristo morreu então pelos pecados, mas não apenas de uns homens, e sim pelos pecados de todos os homens. Nós vamos encontrar, por exemplo, Hebreus capítulo 2 e verso 9, ele dizendo: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Cristo morreu por todos. Alguém pensa: não, Cristo morreu só pelos que vão ser salvos. Cristo morreu só pela igreja. Cristo morreu só pelos que foram justificados por ele. Não, Cristo morreu por todos.
Há um amplo testemunho na Bíblia Sagrada que mostra que Cristo morreu por todos os homens. Nós vamos ver claramente isso nas Escrituras. Tito 2:11, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. 2 de Pedro 3:9, ele diz que ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Nós vamos encontrar em diversas ocasiões a Bíblia falando sobre isto. Nós vamos ver nesse texto aqui de Romanos capítulo 5, que o apóstolo Paulo continua desenvolvendo este assunto que ele estava falando aqui sobre Cristo ter morrido pelos pecadores. E ele vai dizer que, assim como a morte entrou no mundo pelo pecado de um homem, que foi Adão, agora Cristo se tornou o segundo Adão, o novo Adão. Se você ler, então ele vai mostrar claramente, aqui no verso 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Verso 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Agora note que o muitos aqui do verso 19 não é seletivo de dizer assim, é muitos, mas não é todos. O muitos tem exatamente o sentido de não é poucos. Ou seja, em vez de dizer foi apenas por alguns, o muitos quer dizer todos. Porque o muitos diz que pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. E na realidade o próprio apóstolo vai dizer que todos foram feitos pecadores pela morte de Adão. Aqui no verso 20, no verso 12, ele diz, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então muitos do verso 19 tem o mesmo sentido de todos. Pela morte de Adão, ou pela desobediência de Adão, todos os homens se tornaram pecadores. Pela morte de Cristo, todos os homens podem ser salvos. Não são salvos automaticamente? Não, porque Deus estabeleceu uma condição, e esta condição é pela fé no seu sangue, ou seja, somente aquele que crê em Cristo é que é beneficiado. Cristo então tornou-se o representante de todos os homens, quando ele assumiu a natureza humana. Assim então a sua morte na cruz é uma obra que alcança a todos os homens. Nós vamos encontrar ainda em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando Jesus se tornou mediador, ele não se tornou mediador de alguns homens, mas ele se tornou mediador de todos os homens com Deus. Ao assumir a natureza humana, ele se torna o cabeça desta nova representação de todos os homens. E aí ele diz, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. É lógico, se Jesus é o representante entre Deus e os homens, é o mediador, ele é o mediador de todos os homens. Por isso, então, a sua morte é em favor de todos os homens. Esse é um amplo testemunho que a Bíblia dá, que Jesus morreu por cada homem, por todos os homens. Portanto, todos podem ser salvos se creem em Jesus como seu Salvador. A morte de Cristo ainda tem um outro aspecto importantíssimo, ela é propiciatória. O que é uma morte propiciatória? Significa que a morte de Cristo, ela não alcança somente os homens. Ela não está relacionada só com os homens. Ela também está relacionada com Deus. Propiciar, queridos, é você aplacar a ira de alguém. Propiciar é você acalmar uma pessoa que foi ofendida. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele estava ali também, sofrendo a ira de Deus, para que esta ira não chegasse até nós. Ele estava ali na cruz, recebendo
o castigo para livrar os homens da ira de Deus. Aqui no capítulo 5, no verso 9, que nós lemos, diz: muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira de Deus não poderia ser aplacada de outra maneira, mas a morte de Jesus é uma propiciação por todos nós. Romanos 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Aqui nós vemos então que Cristo é uma propiciação, ou seja, ele ao morrer na cruz, ele vai aplacar a ira de Deus. Ele vai livrar os homens desta ira. 1 de João 2:2. Ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aqui outra vez, o testemunho das Escrituras de que a morte de Cristo beneficia todos os homens. Ele é a propiciação pelos pecados de todo o mundo. Ou seja, porque Cristo morreu, ele sofreu a ira de Deus. E agora nós não precisamos mais enfrentar esta ira. Em virtude da morte de Cristo, então, a justiça de Deus e a misericórdia de Deus encontram a sua realização perfeita na cruz. Que coisa extraordinária, amados irmãos. Em sua justiça, Deus não pode deixar de punir o pecador. Em sua misericórdia, ele quer livrar o pecador desta punição. Como é que Deus resolve isso? Ele não poderia simplesmente dizer: deixe para lá os pecados. Então ele é aquele que ama, em sua justiça ele pune, mas ele mesmo manda seu filho para sofrer em meu lugar, para pagar e, portanto, para sofrer a sua ira. Jesus no Getsemane angustiou-se, suou gotas de sangue. Por quê? Porque ele sabia que iria enfrentar a ira de Deus. A ira de Deus não é nada fácil. A ira de Deus é algo terrível. Mas Jesus experimentou na cruz, por nós, por mim, por você. A sua morte é propiciatória. Ainda mais um ponto importante, eu já estou partindo para os finalmente. A morte de Cristo é redentora. Significa que a morte de Jesus proporcionou o preço pelo resgate. A morte de Cristo, então, tem o objetivo de oferecer o preço para a libertação dos homens. Além de tudo que nós já vimos, o sangue de Jesus era o preço necessário para pagar pelos nossos pecados. Tito capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo diz: o qual Cristo se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. O nosso pecado tinha um preço muito alto. Era uma ofensa muito séria contra Deus. Cristo pagou por esse pecado. 1 Timóteo 2,6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Redenção ou resgate, queridos, é exatamente aquele valor que alguém cobra quando, por exemplo, sequestra uma pessoa. Ou lá na antiguidade, no mundo antigo, um rei ia para a guerra, por exemplo, e se ele perdia a guerra, o rei inimigo capturava aquele rei e exigia do país um alto preço pelo resgate daquele rei. Ou se nós pensarmos no período de escravatura no nosso país, ou na América do Norte, alguém era escravo e havia um preço por aquele escravo. Alguém para comprar aquele escravo, ou para ficar com ele, ou para dar liberdade a ele, dar uma carta de alforria a ele, precisava pagar. Quanto mais importante fosse a pessoa, quanto mais hábil fosse o escravo, mais caro era o seu preço.
E a palavra de Deus diz que Jesus pagou o preço por nós, aleluia. E o preço que ele pagou foi o preço mais alto, foi o preço do seu sangue. Ao morrer pelos homens, Cristo comprou estes homens, pagou o preço devido que foi o seu sangue imaculado. Alguém pode dizer que você não tem valor, mas Deus pagou por você o preço mais alto que tinha. Para lhe comprar, para lhe resgatar, ele pagou o mais alto preço, aleluia. Ele poderia ter pago ouro ou prata, porque ele é o dono de tudo, mas ele deu o preço mais excelente, ele deu o produto mais caro que tinha, a morte de seu filho na cruz para pagar por nós. Efésios capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo diz: em quem? Em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Aqui nós vemos então Jesus pagando por nós. Ainda 1 Coríntios 6, há um detalhe importantíssimo que nós precisamos considerar. Se eu e você éramos escravos, se Jesus pagou por nós, então o que Paulo vai dizer é que nós agora não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Ele. Imagine um escravo que está lá no mercado de escravos, acorrentado, exposto à venda. Alguém foi lá e comprou aquele escravo. O que significa isso? Que a pessoa que pagou é o dono daquele escravo agora. O escravo não pode fazer o que quiser, ele tem que obedecer ao seu dono, porque ele pertence àquela pessoa. Assim o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 6, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Esta é a razão porque o crente precisa viver de uma forma diferente, para glorificar a Deus com o seu espírito, e o apóstolo Paulo diz também com o seu corpo. Por quê? Porque Jesus comprou, aleluia. Se ele comprou e pagou, então pertence a ele. Eu não sou de mim mesmo, eu sou dele, aleluia. Se eu sou dele, ele é quem manda, ele é quem diz como fazer, ele é quem dita as regras. Se eu sou dele, eu preciso viver para agradar a ele. É muito bonito a gente dizer, Jesus me comprou com o seu sangue. Mas você sabe o que isso significa? Significa que você não pertence mais a você, pertence a ele. Se pertence a ele, você não pode fazer qualquer coisa. O que é o pagamento de um resgate? A redenção é a intervenção de alguém de fora, que paga um preço que os homens não podiam pagar. Imagine alguém que foi sequestrado. Ele não pode pagar. Ele não tem ali o dinheiro. Se ele tivesse o dinheiro, já tinha pago, já tinha sido liberto. Imagine um escravo que está lá no mercado de escravos. Imagine um rei que foi aprisionado na guerra. Ele não tem o dinheiro, ele não tem condição para pagar. Alguém de fora vai ter que trazer o dinheiro para poder pagar por ele. Foi exatamente isso que Jesus fez. Eu e você não podíamos pagar, mas ele fez o pagamento integral, completo, aleluia. Nós fomos então comprados, redimidos, só que fomos redimidos agora para a liberdade de servir a Deus. Parece um paradoxo, né? Você não foi livre para você fazer o que você quiser. Você foi livre para ser um escravo de Cristo. Foi livre para servir a Deus. Porque na realidade não há maior liberdade para o homem do que ele ser guiado pelo Deus que sabe todas as coisas e que faz tudo da melhor maneira possível. Ser um servo de Deus, queridos, não é algo aprisionador, pelo contrário, é extremamente libertador. Primeiro porque você trabalha para alguém que é muito bom, que lhe ama. Depois porque exatamente por lhe amar, ele sempre vai conduzir você para fazer aquilo que é melhor para a sua vida. Aquilo que é melhor. Às vezes alguém pensa, não, mas eu estou sofrendo. Então
imagine um lutador de boxe, de MMA, um corredor, um atleta que está sofrendo lá, fazendo um exercício. Alguém poderia dizer, esse técnico é muito mau, ele está fazendo esse homem passar por esse sofrimento. Não, aquilo não é maldade, é bondade. Ele está preparando aquele camarada para ser um vencedor, para ser um campeão. Quando Deus permite que eu e você passemos por dificuldades, não é castigo, é preparo. Não é Deus lhe punindo, é Ele lhe capacitando para que você possa ser um vencedor. Nós fomos comprados para servir ao Senhor. Esta é a maior liberdade que nós podemos ter. A morte de Cristo, queridos, foi a redenção que ali na cruz aconteceu. O preço foi pago. A quem foi pago esse preço? Alguns teólogos lá no início da igreja, alguns dos chamados pais da igreja, como Orígenes, Gregório de Nissa, diziam que o preço do resgate foi pago a Satanás. É como se ele pensasse, já que você está escravizado a Satanás, então Deus tem que pagar a Satanás para poder lhe resgatar. Mas depois a teologia vai compreendendo melhor as coisas e nós entendemos perfeitamente, já de muitos anos, que o preço não foi pago a Satanás. Por quê? Porque Deus não devia nada a Satanás. O preço foi pago ao Pai. O preço foi pago a Deus. Porque os homens estavam escravizados no pecado. Mas o pecado é exatamente uma ofensa contra Deus. Foi Deus quem foi ofendido pelo pecado do homem. Era a ele então que devia ser dado o pagamento, a remissão pelos pecados. Satanás, ele apenas se tornou esse senhor do mundo, mas ele de fato não é dono de nada, tudo pertence a Deus. Efésios 1:7 nós já lemos, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Veja que Paulo vai dizer claramente aqui que o pagamento da cruz é o pagamento pelas ofensas. E quem é que foi ofendido no pecado do homem? Foi Deus, não foi Satanás. O pagamento é feito ao Pai. Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Nos libertou da culpa do pecado, porque agora nós não vivemos mais debaixo desta culpa, já que fomos libertos, o preço foi pago, e nos libertou do cativeiro do poder do pecado. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo diz no verso 14, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia! O crente não tem mais que pecar. Não tem mais necessidade de pecar. Por quê? Porque nós já fomos por Cristo libertos do domínio do pecado. Ele diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Nós ainda pecamos porque somos fracos. Mas se considerarmos o que a Bíblia diz, nós não precisamos pecar hora nenhuma. Alguém diz, não, a carne é fraca. Mas o mesmo Jesus que disse a carne é fraca, disse também o Espírito está pronto. Então o que nós precisamos é isso, é estar com o Espírito pronto. Andai em Espírito, Paulo diz aos Efésios, e não cumprireis as concupiscências da carne. A morte de Cristo então é o pagamento pelos nossos pecados. E por último, queridos, a morte de Cristo é triunfante. O que aconteceu na cruz, um dos propósitos da morte de Jesus, é que ele triunfou sobre as forças malignas. Nós vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo dizer, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser vencido é a morte, ele vai dizer. Cristo então, ao morrer na cruz, ele venceu os principados, ele venceu as potestades. Ele declarou a derrota de Satanás e de todos os seus demônios. Ao morrer na cruz, Cristo triunfou sobre o inimigo. Colossenses 2:15, o apóstolo Paulo diz,
e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Aleluia! Jesus venceu a morte quando ressuscitou, venceu o diabo, venceu o inimigo, venceu toda a potestade maligna contra si mesmo. Ao morrer ali na cruz, ele declarou a vitória, aleluia. E esta vitória sobre as hostes do mal, ele declarou publicamente. E essa vitória, como ele morreu por nós, ela também é para nós. Ali Jesus venceu. E alguém pode perguntar, por que é que ainda o diabo está aprontando por aí? Por que é que os demônios ainda estão fazendo alguma coisa por aí? É porque há um tempo determinado. É um tempo também para que os homens se arrependam. É um tempo também para que o projeto de Deus, as promessas de Deus se cumpram. Mas lá em Hebreus capítulo 10, ele diz: mas este, Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Aleluia! Todo mal será subjugado, toda hoste demoníaca será derrotada completamente. Mas isso tem um tempo para acontecer. E esse tempo é exatamente quando Jesus completar toda a obra do Pai, todas as promessas, a sua volta, o seu reino milenial, a derrota final e prisão de Satanás, tudo já está determinado. No tempo certo, Deus vai fazer tudo isto acontecer. O importante é nós entendermos, queridos, que na cruz Jesus venceu e nele, estando nele, pela fé nele, nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Aleluia. 1 Coríntios 15, 57, o apóstolo Paulo diz: mas graças a Deus, que nos conduz em vitória, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em Cristo nós temos a vitória sobre o maligno. Paulo diz: jovens, sois fortes e já vencestes o maligno. Capítulo 5, verso 18, ele diz: aquele que é filho de Deus, o maligno não lhe toca. Por quê? Porque o Senhor na cruz já venceu, para que nós possamos ser vencedores sobre o mal, sobre o inferno, sobre o inimigo. Nós temos inimigos e precisamos então estar com os olhos abertos, mas não vivemos com medo, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Não vivemos como se pudéssemos ser derrotados a qualquer instante, porque Jesus na cruz já venceu, o seu sangue pagou por nós, ali ele triunfou, aleluia, sobre o império das trevas, sobre os demônios, sobre as potestades, os principados. E nós podemos então nos alegrar na morte de Jesus, porque ele ali na cruz realizou uma obra completa por nós. Como é maravilhosa a obra de Cristo ali na cruz. Ele pagou por nós, ele nos reconciliou com Deus, ele nos resgatou da maldição, ele tomou o nosso lugar, sofreu a punição em nosso favor, nos deu direito à vida eterna e nos deu a vitória completa ali na cruz. Assim, queridos, nós vemos que nós éramos pecadores, miseráveis, inimigos, fracos, não podíamos fazer nada por nós mesmos. Mas Deus, em sua graça, em sua misericórdia, ele providenciou uma saída para os pecadores, um remédio para o pecado. E este remédio foi o sacrifício de seu Filho perfeito na cruz. Jesus não precisava morrer, dependendo das suas necessidades, para pagar por seus pecados. Ele não precisava morrer. Quem precisava morrer era eu, era você. Mas ele tomou o nosso lugar,
aleluia, se fez maldição, se fez pecado, se fez pecador, se fez fraco, se fez inimigo, aleluia, sofreu por nós, para que nós pudéssemos ali na cruz, queridos, receber todo este benefício pela simples fé no que Ele fez por nós. No Antigo Testamento, os homens precisavam realizar muitos sacrifícios. Cada vez que alguém pecava, precisava levar um bode, um cabrito, um cordeiro lá no templo. Cada vez que alguém pecava, precisava oferecer uma oferenda por causa do seu pecado. Mas esses sacrifícios do Antigo Testamento eram temporários. Porém, Cristo na cruz, de uma vez por todas, pagou por mim e por você. Eu não preciso mais fazer sacrifício pela minha salvação. Eu não preciso mais pagar para Deus me ter em seu amor. Eu não preciso mais fazer nada para que Deus me aceite. Eu já fui aceito em Cristo. Eu já fui reconciliado pelo Senhor. Ele pagou por mim. Por seus méritos eu tenho acesso ao Pai. Aleluia. Posso me chegar a Deus com confiança, porque Jesus já pagou na cruz por nós, aleluia. Assim, queridos irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, crer em Jesus como nosso Salvador. É somente pela fé no sangue derramado de Cristo, ou seja, na sua obra na cruz do Calvário, na expiação que Ele realizou ali, que nós temos esses benefícios da salvação. Aquele que não crê não pode ser salvo. Cristo morreu por todos, mas Deus, uma vez que a morte de Cristo foi voluntária, uma vez que Deus não devia nada a ninguém, Ele mandou Cristo morrer por nós. Ele poderia estabelecer as condições. E a condição de Deus é essa: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo está salvo, reconciliado, limpo, purificado. Seus pecados foram pagos, o preço por ele foi oferecido. Então é preciso estar em Cristo para poder ser beneficiado por esta salvação. Se você já aceitou a Jesus como seu Salvador, se você já pela fé tem acesso a esta maravilhosa graça, então não se afaste de Cristo. Não abandone a sua fé, não troque Cristo por nada, porque a sua salvação é algo tão especial, tão maravilhoso, é tão caro o preço que Jesus pagou, e você sem Jesus não pode resolver nada disso. Só com Ele que nós podemos ter essa maravilhosa salvação, aleluia. E um dia, irmãos, muito breve, Ele voltará para buscar a sua igreja. E aí nós receberemos a última bênção desta salvação. Seremos glorificados num corpo transformado e para sempre estaremos na vida eterna com Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que possamos nesta noite refletir um pouco mais sobre a morte de Jesus, sobre o seu significado, sobre tudo que Ele por nós fez ali na cruz. Quando você for orar, agradeça a Jesus pela sua morte. Agradeça a Deus pelo sacrifício que foi feito em seu favor. Nós às vezes, queridos, agradecemos tanto por uma bênção material, por uma cura de uma doença. Mas a maior das bênçãos que Deus tem para nós é a salvação por Jesus Cristo, nosso Senhor. E às vezes nós esquecemos. Às vezes porque Deus não me deu ainda aquela bênção material, porque eu não passei naquela prova, porque eu não recebi aquele aumento, porque não ganhei aquele benefício, eu estou achando que Deus esqueceu de mim ou não fez muita coisa por mim, quando a maior de todas as bênçãos Ele já realizou ali na cruz. Seu amor foi manifesto de maneira integral ali na cruz, aleluia. Essa é a maior bênção. Eu preciso me lembrar disso, você precisa se lembrar disso. Nós fomos beneficiados de maneira extraordinária na cruz. Precisamos ser gratos a Deus. E agora andar em amor. Andar para agradar a Ele. Se Ele fez tanto por nós,
Nós precisamos ser gratos a Ele. Imagine que você estivesse atravessando de barco ali e escorregasse, caísse do barco, alguma coisa assim. Vamos dizer que você não soubesse nadar. Você não podia fazer nada para se salvar, para escapar da morte certa e terrível, afogado ali. Alguém saltou, tirou você. Mas vamos dizer que estava um dia de uma maré muito brava, e para poder salvar você, essa pessoa morreu. Tirou você, mas morreu. Você seria grata a esta pessoa? Seria capaz de prestar uma homenagem a ela? Contaria para os outros o que ele fez por você? Diria para todo mundo o quanto você está grato, ainda que alguém tentasse zombar de você por estar contando essa história? Você ainda assim contaria essa história por estar tão grato a essa pessoa que fez isso por você? Mas o que Jesus fez por nós, queridos, é muito mais do que o que essa história ilustra. Então eu não posso deixar de falar do que Ele fez. Eu não posso deixar de agradecer pelo que Ele realizou. Eu não posso deixar de prestar homenagens, louvores, honra e glória a Ele, porque Ele fez por mim o que eu não podia fazer de uma maneira tão grande, tão especial, que eu não posso deixar de ser grato ao meu Senhor por ter me salvado, me comprado, me alcançado esta salvação, me conquistado esta salvação tão grande ali na cruz. Sejamos então cada dia mais gratos ao Senhor e falemos desta sua obra a quem pudermos falar, porque Ele também morreu por todos os homens e todos podem ser salvos pela fé nele. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.